Fotografia contra a luz, aquela fotografia que você tem somente a silhueta, né, do seu assunto, às vezes até com uma luz contornando essa silhueta, são fotografias muito bonitas, né, mas também são muito difíceis de se obter. Você tem um contraste entre claro e escuro na mesma imagem. Na aula de hoje, a gente vai estudar algumas técnicas para você obter boas fotografias contra a luz, mesmo com equipamentos simples. A mesma coisa com fotografias com luz lateral, né? Elas são bonitas, elas podem te dar um resultado mais dramático, né? Com esse jogo de luz de claro e escuro, só que elas são difíceis de ser obtidas. Para vocês acompanharem bem essa aula, seria interessante vocês assistirem as duas aulas anteriores. A aula que a gente fala sobre exposição e fotometria, vou deixar o card aqui em algum lugar aí, vai aparecer. E a aula que a gente analisa as direções da luz. Na verdade, hoje a gente vai juntar essas duas ideias para conseguir obter esses efeitos de contraluz e de luz lateral. Na verdade, o conceito de exposição, se a gente for fazer um resumo rápido, tem a ver com a quantidade de luz que entra na câmera. A exposição vai ser o que vai deixar sua foto mais clara ou mais escura, digamos assim, né? Simplificando aí o conceito. A fotometria vai medir a quantidade de luz que está entrando na sua câmera em relação ao suporte que vai captar a imagem, seja ele um filme, seja ele um sensor, um CCD, aí no caso de uma câmera digital. Além disso, a gente vai trabalhar hoje com a luz lateral e o contraluz. Luz lateral é quando a fonte de luz está do lado do seu assunto, mais ou menos como eu tentei fazer aqui nesse vídeo, né? De olhar para esse vídeo, vocês já estão identificando que a luz, eu estou usando a luz do sol para me iluminar, e essa luz está vindo daqui, né? Ela vem dessa direção e está me iluminando aqui lateralmente. Vocês já podem perceber que eu tenho mais exposição deste lado do que deste lado. O contraluz, por sua vez, é quando a fonte de luz está atrás do seu assunto. É quando a luz vem do fundo. Basicamente, nas câmeras você tem 3 modos de fotometria. O modo de fotometria mais comum, e que é o modo padrão em todas as câmeras digitais pelo menos, é o modo de fotometria matricial. A fotometria matricial, ela é indicada nas câmeras por este ícone aqui que vocês estão vendo na tela. Ele faz automaticamente uma fotometria em diversos pontos da tela e faz uma espécie de média dessa quantidade de luz e deixa a exposição nessa média de luz. Essa fotometria matricial, ela é pensada para você ter uma imagem inteira equilibrada do ponto de vista da exposição, da luminosidade. Um outro modo de fotometria que você tem aí nas câmeras é a fotometria parcial. Se você quiser achar a fotometria parcial na sua câmera, você vai procurar por esse ícone que está aí na tela. A fotometria parcial, ela vai fazer uma fotometria, não de todo o quadro como a fotometria matricial, mas ele vai fazer uma fotometria mais ou menos de uma região no centro do quadro. Usa-se esse modo de fotometria quando você tem uma foto em grupo, por exemplo, e você quer manter mais a fotometria naquela região do quadro ali. Você tem um outro modo de fotometria, chamado de modo de fotometria central ou pontual, que geralmente é indicado por esse ícone que vocês estão vendo. Esse modo de fotometria vai escolher um único ponto no centro do quadro e vai fazer a fotometria apenas naquele ponto. É esse modo de fotometria que interessa pra gente. Bom, muitas câmeras digitais não vão apresentar essa variedade, você não vai poder escolher, na verdade, entre a fotometria matricial, parcial ou pontual. Algumas câmeras digitais, as mais simples, as câmeras de celulares também, elas vão te dar apenas a opção do modo de fotometria matricial. Então, na aula de hoje, a gente vai trabalhar com o modo de fotometria matricial e vai conseguir fazer fotos de contraluz e fotos de luz lateral bem interessantes usando só a fotometria matricial. Tem fotometria certa e fotometria errada? Para responder essa pergunta, a gente tem que relativizar essa pergunta. Tem fotometria certa e errada, mas o certo e errado não é uma coisa absoluta. Ele vai depender da sua intencionalidade. A gente vem falando nesse curso bastante, né, em diversas aulas,
sobre a sua intencionalidade na sua fotografia. O que você quer obter com a sua fotografia? Então, a sua fotometria vai estar certa ou errada de acordo com a sua expectativa, né? De acordo com o que você espera da sua foto. Se na sua câmera você tiver o modo de fotometria, esses modos de fotometria que a gente apresentou agora, para fazer foto contra luz ou luz lateral, dando aquela ideia dramática, aquele contraste entre claro e escuro, você vai selecionar a fotometria central ou pontual. Você vai apontar esse ponto da fotometria, que fica bem no centro da tela, para o ponto onde tem mais luz. Claro, tanto na foto contra luz quanto na foto de luz lateral, o interessante é que você vai ter regiões muito expostas e regiões pouco ou nada expostas. Então você vai fazer a fotometria onde você tem bastante exposição e vai fazer uma fotometria equilibrada nesse ponto. Depois você vai reenquadrar. Não esqueçam que você precisa usar as regras de composição que a gente já estudou, elas não deixam de valer, né? Vou usar como exemplo essa foto aqui, que é de um fotógrafo italiano chamado Salvatore Picciuto. Ele desenvolve o trabalho dele numa cidade italiana, né, chamada São Bartolomeu in Galdo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Salvatore numa exposição fotográfica nessa cidade, das fotos dele e da Alina San Gregório. Percebam que, falando da técnica que a gente está estudando, primeiro, da onde está vindo a luz? Tá vindo lá do fundo, né, do sol. A fotometria foi feita lá no fundo, então o fundo tá com uma fotometria equilibrada. Logo, a pessoa que tá à frente aí, ela tá subexposta, porque você tem muito mais luz lá no fundo do que na frente. A técnica tá perfeita. E além de usar a técnica da fotometria perfeitamente, ele vai usar as técnicas de composição. Então a gente tem uma belíssima foto com uma composição usando as regras dos terços, como vocês podem ver, né? A pessoa aí, ela está num dos terços, né? Só que você também tem o uso do contre-plongé, né, do ponto de vista da formiga, que dá um efeito maravilhoso para a foto, e uma composição em planos, né, em que você tem esses galinhos aí na frente da foto, dando uma ideia de profundidade. Agora, como eu falei, a maioria das câmeras, dessas câmeras mais simples ou câmeras de celular, não apresentam, né, essas opções de fotometria. Então você vai estar fotometrando sempre com a opção de fotometria padrão, que é a fotometria matricial. E é esse caso que a gente vai discutir com um pouco mais de profundidade. Eu vou dar o exemplo utilizando já a câmera aqui. Eu captei a imagem da câmera do meu celular fotografando, né? Essas imagens que eu captei são bem simples, né? Porque eu fiz aqui em casa mesmo, então é mais pra gente discutir a técnica e não a beleza da foto. Primeira coisa, você vai pegar sua câmera e achar o modo manual. Porque se você deixar a sua câmera no modo automático, ele vai fazer a fotometria de acordo com o seu assunto, ele vai querer expor o seu assunto. E o mais interessante, na fotografia contra luz ou luz lateral dramática, né, com mais contraste, é justamente você manter uma diferença maior entre claro e escuro, que é isso que vai dar a dramaticidade para sua foto, ou isso que vai dar aquele efeito de silhueta que a gente busca numa foto contra a luz. Aí você vai procurar o ícone de compensação de exposição ou então de fotometria na sua câmera, né? Que é esse aqui que está aparecendo na tela. Encontrou esse ícone, clicou nele, ele vai te dar as opções do -2 até o +2, algumas câmeras têm até do -3 até o +3. Primeira coisa que você tem que observar, da onde está vindo a luz. Você nunca vai conseguir uma foto contra a luz se a luz estiver vindo de frente para o seu assunto, né? Ela tem que estar sempre atrás. Pode ser o sol, por exemplo, baixo, né? Num final de tarde ou início de uma manhã. Uma janela, né? A fonte de luz está vindo pela sua janela e aí você consegue obter bons resultados. O segredo da fotografia em contraluz é você não deixar nenhuma exposição no assunto que você quer deixar silhueta, né? No seu assunto. Então você vai trabalhar com a subexposição. Aí, né? Você vai fazer sua fotometria lá no fundo. Você vai deixar a exposição no fundo. E você vai fazer isso visualmente nas câmeras mais simples, né? A mesma coisa vale para uma fotografia com luz lateral. Você quer deixar uma parte do seu assunto bem iluminada e uma parte escura, pouco exposta ou nada exposta. Você vai se posicionar de forma que a fonte de luz, seja ela qual for, esteja do lado do seu assunto. Uma vez posicionado, você vai acionar aí a compensação de exposição, o fotômetro, né? E vai trabalhar com a subexposição. Você vai subexpondo até que um ponto da sua imagem esteja com pouca ou nenhuma exposição e o outro ponto esteja com uma exposição adequada ou até super exposto. Por que não?
Pessoal, agora é treinar, né? Pega a sua câmera, mesmo que seja uma câmera simples, e sai treinando. Treine fotografar em contraluz, se posicione em relação à fonte de luz e o seu objeto e seu assunto e fotografe até você obter o efeito que você deseja. Muito obrigado, treinem a técnica e até a próxima aula.